um dos equívocos quando foi construída a perimetral, que talvez ela tenha sido vendida como se fora uma via expressa. Ela definitivamente não é uma via expressa, né? Ela é uma via em que interliga bairros, no sentido de perimetral, mas uma avenida da cidade, né? E o que nós temos é o seguinte: então, as sinaleiras que nós temos na perimetral, elas têm dois motivos: ou são cruzamentos entre veículos, ou para travessia de pedestre, em função, principalmente, inclusive, do corredor de ônibus que ali existe, né? Muitas vezes o pessoal tem dito assim, eu tenho uma experiência bem interessante que eu estou vivendo, que é assim, o pessoal está ali e diz: pô, já estou num congestionamento aqui, é um absurdo, eu sentado no meu carro, num congestionamento, daqui a pouco eu olho para o lado e passa um ônibus, uma velocidade até relativamente alta, né? E eu no congestionamento. O que o senhor diz para mim em relação a isso? Aí o que eu tenho dito assim? Eu digo: eu já sei, como tu é uma pessoa inteligente, da próxima vez tu vai de ônibus. Então, por quê? Porque ali a prioridade, a ideia é a prioridade para o ônibus. Infelizmente, a perimetral nasceu atrasada. Ela nasceu, eu diria, com uns 20 anos de atraso, daí os congestionamentos existentes, mais do que das sinaleiras, na realidade. Porque as sinaleiras, eu insisto, ou é porque tem cruzamentos, ou porque tem travessias de pedestres que são importantes, né? O que nós temos trabalhado para melhorar um pouquinho ali, numa linha, é propor algumas obras para que dê maior fluidez, como, por exemplo, eu mencionei lá no viaduto Leonel Brizola, uma trincheira, que lá é preciso. Aí depois nós temos também no cruzamento da Plínio com a Carlos Gomes, é um cruzamento bastante relevante, importante ali, que causa também alguns congestionamentos. A ideia é que se tenha um viaduto ali, naquele ponto. A ideia é que se tenha outro viaduto também lá na Bento com a Aparício, tá? Que perto da igreja de São Jorge, que também ali tem uma série de problemas pelo número de conversões, etc. Isso, em princípio, vai dar um pouquinho mais de fluidez. Mas não há projetos assim concretos com relação à construção desses viadutos? Não, existe. Eles estão, inclusive, colocados no chamado PAC da Copa. Não a curto prazo. Não, a ideia é que até 2014 estejam todos prontos. Né? Mas já há financiamento para essas obras da Copa? Não, o que há... Eu enxergo assim, a grande perspectiva que Porto Alegre tem, né, como outras cidades brasileiras têm, de obter financiamentos para obras necessárias, indispensáveis à circulação viária, né, e o grande benefício que esse evento trará para o Brasil é exatamente isso, porque essas obras serão realizadas com vistas à Copa, sim, por exigência da FIFA, que é a dona da Copa, né? E ficarão para as cidades respectivas. Sem dúvida. Esse é o legado, né? E o que nós temos de concreto com relação ao financiamento? Tá. Porque as notícias parecem que não são as mais favoráveis com referência à concessão desse financiamento. Na realidade, o que muitos municípios esperavam era que o governo federal colocasse a fundo perdido esses recursos. Né? Só que isso provavelmente não vai acontecer. O que vai acontecer são financiamentos. Do governo federal? Do governo federal, né, para os municípios. Muito provavelmente o que deve acontecer, então, são juros um pouquinho melhores aí do que de costume, e provavelmente vai ser aberta uma espécie de exceção em relação à capacidade de endividamento, né, e comprometimento de parte da receita esperada, para que os municípios possam, então, contrair esses empréstimos. Só para ter uma ideia, Porto Alegre hoje já estaria muito próximo do que se pode pedir emprestado. Então vai ser aberta uma exceção para Porto Alegre e para os outros municípios, para que possam, então, acessar a esses financiamentos. Agora, um evento dessa magnitude, ele é uma grande oportunidade para que a cidade possa fazer um upgrade, uma atualização da sua infraestrutura. Não, é uma oportunidade única, né? Porque isso aí... É um mega evento. Né? Nós temos um convênio com a cidade de Stuttgart, inclusive agora em outubro nós vamos estar recebendo uma delegação de Stuttgart, e eles tiveram, a Alemanha talvez tenha organizado a melhor Copa do Mundo, do ponto de vista de organização da história. Então nós temos esse convênio para que eles possam nos passar o know-how que eles desenvolveram e tal, para um evento dessa magnitude. E uma das coisas que me impressionou muito nas vezes que fui lá para conhecer e discutir com os alemães é o nível de organização que eles têm, mas principalmente o legado que ficou para a cidade. Quer dizer, a Copa vem, passa e depois fica uma infraestrutura pujante, ousada, né, uma série de obras. Nós aqui então já estamos nos preparando, e uma das coisas, inclusive, que eu acho que é importante, que além das obras para a solução e minimização dos problemas no trânsito, tem o que nós chamamos de aporte de inteligência e de recursos tecnológicos. Então lá a gente viu na Alemanha um aporte muito grande, porque hoje
só fazer obra, muitas vezes a gente pode estar transportando um congestionamento para 200 metros, 300 metros depois, 1 quilômetro depois. O que nós estamos fazendo e começamos a fazer aqui em Porto Alegre é exatamente a montagem de uma central de controle e monitoramento da mobilidade, que é onde nós temos câmeras. Hoje, só para ter uma ideia, nós já temos cerca de 90% das sinaleiras. Eu tenho o controle remoto delas. Eu consigo alterar os tempos no computador nesta minha sala. Os ônibus, eu sei onde cada ônibus de Porto Alegre hoje já está. E tudo isso já é um trabalho que nós estamos fazendo em parceria com os alemães que estão nos auxiliando a montar isso. Então, esse aporte de tecnologia, ele é, eu diria, uma forma hoje mais eficiente, inclusive, do que muitas obras, para que a gente consiga fazer com que o fluxo com mais veículos consiga fluir de uma forma melhor. Aos olhos da população, secretário, essa questão da Copa, né, ainda é algo assim que, em termos de trânsito, de obras, é uma coisa ainda muito ideal, né, muito visionária. Por exemplo, não é necessária a construção de um metrô, ou de parte do metrô, para atender às exigências da FIFA? E, no entanto, se sabe que em 4 anos vai ser muito difícil, né, a realização dessa obra. Que alternativas teria a secretaria ou o município para, na eventualidade em que a obra do metrô, que é exigida pela FIFA, não venha a ser implementada? Porque existe um projeto para 2034, né, do anel completo do metrô. Isso é um projeto para mais adiante. Para a Copa, seria necessário apenas um trecho desse metrô. O que em termos de metrô há de concreto? Que alternativa haveria caso essa exigência não pudesse ser atendida? Em primeiro lugar, só que faria uma correçãozinha. Não é uma exigência da FIFA a construção do metrô. Não é? Não, definitivamente não é. Mas a FIFA não estabelece 3 níveis, né, de transporte? Quer dizer, perto do estádio, o transporte através de metrô, o transporte público. Né? Esse é o ponto. Como é que são esses 3 níveis aí? Fundamentalmente assim, tem até quando o pessoal falar tem que ter estacionamento, para os Jogos da Copa, as pessoas só podem chegar de 3 formas. Transporte público, transporte não motorizado e a pé. Isso em determinada área ao redor do estádio. Cerca de 2 quilômetros. Vamos tomar o Beira-Rio, porque eu acho que a construção do estádio do Grêmio... está mais distante, né? Vamos esquecer, embora não descartar completamente. Isso. Até para não magoar os gremistas, né? Que é o meu caso. Né? Mas vamos colocar o Beira-Rio. Mas então a ideia... Haveria necessidade de... É um raio de cerca de 2 quilômetros no entorno do estádio. Transporte inclusive ali, que o acesso é de transporte público. Inclusive, ali vira um território FIFA, né? Neste caso, inclusive, os próprios moradores precisam ser cadastrados para que eles possam entrar nesta área, né? E dentro desta área, então, só pode ter o tráfego de transporte não motorizado. Então, nós temos, inclusive, bicicletas, temos um plano diretor cicloviário que contempla já o acesso ao estádio Beira-Rio de bicicleta. A ideia das pessoas chegando a pé e as pessoas de transporte público. Quando falo de transporte público, pode ser metrô ou ônibus. Sim. Tá? Infelizmente... Então, não é necessária a construção de metrô. Até porque, imagina, Cuiabá não vai ter metrô, né? A maior parte das cidades não vão ter, nem tem metrô. Né? Então nós temos a ideia de tentar estendê-lo passando próximo do estádio. Mas pelas notícias que nós estamos tendo, está ficando cada vez mais difícil a possibilidade de se ter. Até porque é uma obra cara, né? Nós estamos falando só o metrô seria... diárias e 2,5 bilhões de dólares, o que significa um dinheiro razoável, de reais, né? Num momento em que o orçamento público é limitado, etc. Mas, de qualquer forma, vai ter uma solução. A solução que nós